Gente, teve uma vez, no meu segundo trabalho como garçonete aqui na Austrália, né? Que chegaram dois homens, dois amigos, sentaram e falaram que só iam querer bebida, não iam querer nada pra comer. Aí o primeiro pediu, eu acho que na época ele pediu Jack's and Coke, que eles chamam aqui, que é Jack Daniels com Coca-Cola. E o segundo me falou, eu falei sorry, me falou, eu falei sorry, me falou, eu falei just one moment. Eu entendi que era vodka, mas eu não entendi o que ia com a vodka. Aí eu chamei meu gerente, um italiano, mas assim, ele já fazia 15 anos que morava aqui na Austrália, né? Falei, cara, preciso da sua ajuda. Eu perguntei 3 vezes para aquele homem ali o que ele vai tomar e eu não consegui entender. Eu entendi que é vodka, mas eu não sei o que vai com a vodka, né? Aí ele, beleza, eu vou lá tentar, Débora. Aí ele foi, aí ele voltou, falou, era só vodka com suco de laranja. Eu falei, nossa, era fácil assim, eu não entendi. Aí ele falou, não tão fácil, porque eu também precisei perguntar 2 vezes. Então, tipo, nem o cara com 15 anos aqui na Austrália consegue entender todo mundo. E eu acho que isso acontece também no Brasil, né? Tipo, eu trabalhei um tempo com telemarketing e às vezes caía na minha PA interior do Paraná e pra mim era muito difícil de entender. Eu acho que até hoje assim, eu tenho dificuldade de entender. Então, são coisas que a gente vai passar, que a gente tem que saber como se desculpar e perguntar de novo. Mas não foi só isso que aconteceu nesses anos todos que eu trabalho como garçonete aqui na Austrália. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu trabalho e o que muita gente me pergunta, né? Quanto ganha uma garçonete, se vale a pena, se é cansativo, se as gorjetas valem a pena. Então, se você quer saber um pouquinho de como é um trabalho de garçonete aqui na Austrália, do meu ponto de vista, né, da minha experiência, vem com a Debs. Para começar, então, eu vou falar para vocês como que eu consegui o meu primeiro emprego na área. Na época, eu tava em Melbourne ainda, eu ainda não tinha mudado aqui para Perth, e eu trabalhava num café dentro de uma universidade, só que eu vim para a Austrália logo na abertura das fronteiras, vamos dizer assim, né? Eu vim pra cá em 2021, logo depois da pandemia, logo depois do período da pandemia, ou foi 2022? 2022. E cara, tipo, essa universidade, ela ainda não estava totalmente presencial. Eu nem sei se hoje em dia ela voltou a ser totalmente presencial, não sei. Eu sei que era uma loucura, porque eu era barista, né? Eu trabalhava fazendo café. Então os estudantes tinham 15 minutos de intervalo e naqueles 15 minutos a gente fazia um mundaréu de café e depois a gente não via mais ninguém, porque lógico, os estudantes estão em aula, né? Então eles começaram a cortar as minhas horas, porque eles esperavam que primeiro a universidade fosse estar muito mais cheia de gente e que teria um período maior, né, de movimento ali, porque antes da pandemia, pelo que eu entendi, as pessoas ficavam lá fazendo trabalhos, ficavam lá estudando e aí acabavam tomando café. Enfim, aí eu tive que buscar por outro trabalho, porque as horas, né, não estavam dando dava pra me manter, mas eu queria ganhar mais, então comecei a buscar outro trabalho. E aí eu comecei a ir pessoalmente entregar meu currículo, entreguei meu currículo num café, e procurando por barista, porque era o que eu já tinha experiência. E aí a menina me falou assim, olha, eu posso pegar seu currículo, mas para barista eu tenho certeza que eles não vão precisar. Você tem interesse em fazer floor, que eles chamam aqui piso, né? Tem interesse em trabalhar no piso? Falei, tenho. Aí ela falou assim, porque de segunda a sexta eu fico aqui o dia inteiro como barista e de sábado e domingo é o dono que fica na máquina de café. Eu falei, não tem problema. E aí esse dono me contratou. E eu comecei, na época eu não sabia carregar 3 pratos, não sabia carregar os cafés direito, sabe? Não tinha tinha medo de derrubar, e quanto mais medo de derrubar você tem, aí que cai, né? Então levava os cafés na mesa, aí tinha que voltar, e um transtorno. Mas assim, eu aprendi muito nesse lugar. Esse homem, ele era um pouco, como posso dizer, um pouco rígido assim, né? Ele queria as coisas do jeito dele, óbvio, era o business dele, não tem nem o que falar. Mas eu aprendi muito. E aí, quando eu vim pra Perth, eu vim com um trabalho que eu ia ficar só atrás do balcão, assim, atendendo, mas não deu muito certo. Até contei num outro vídeo que foi uma pessoa que acabou não me pagando, no final me pagou, mas não queria me pagar. E aí eu saí, eu procurava online, aqui tem alguns aplicativos para procurar emprego, né? Seek, Indeed, Jora, tem alguns aplicativos.
mas eu resolvi ir pessoalmente. E aí eu fui pessoalmente entregar meus currículos, e nesse restaurante eu enfiei o currículo debaixo da porta. Não tinha ninguém, tentei olhar, não tinha ninguém, o restaurante estava fechado, enfiei o currículo debaixo da porta. Deu 20 minutos, eles me ligaram para uma entrevista. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e acabei trabalhando 1 ano nesse lugar, que foi o primeiro restaurante italiano que eu trabalhei. E assim, foi outro lugar que eu aprendi muito, porque era muita correria. É um restaurante que até hoje é lotado, que até hoje tem fila na porta, porque eles fazem comida boa, grande, né, porções muito grandes e com preço muito bom. Assim, segunda, terça e quarta eles têm, que a gente chama aqui de specials, né? Eles têm promoções, então é muito barato. Então assim, eram 350 pessoas a lotação máxima do restaurante e o restaurante estava sempre com a lotação máxima. O único dia tranquilo pra gente era quinta-feira, porque não tinha promoção e ainda não era fim de semana, né? Então era aquele dia que a gente dava uma respirada ou que eles davam folga pros funcionários, né? Eu muitas vezes peguei folga na quinta-feira, então também nem consegui aproveitar assim essa calmaria. Mas foi bom porque foi aí que eu aprendi o quão importante é você saber os passos do serviço. Então primeiro você oferece bebida, depois você oferece entradas, depois você oferece os pratos principais, depois café e sobremesa. Porque se a gente não trabalhasse dessa forma, a gente não conseguia atender. As minhas sessões normalmente tinham 50 a 60 pessoas. Algumas vezes eu pegava mesas de 25 pessoas, assim, 2 mesas de 25, mais as outras mesas. E era uma loucura. Então você tinha que saber, nesse lugar você tinha que saber administrar o seu tempo, ir numa mesa, pedir perguntar de bebida, ir na outra mesa perguntar de bebida, ir na outra mesa perguntar de bebida, para dar tempo de voltar nessa mesa e perguntar de starters, né? De tira-gosto, né? Aperitivozinho assim. Então foi um bom aprendizado. Aprendi que as pessoas saem, aprendi que antes mesmo das pessoas saírem você tem que limpar os pratos para dar tempo de oferecer sobremesa, para dar tempo de oferecer café, porque é como o business ganha dinheiro, com bebidas, né? A maior parte do lucro vem de bebidas e depois sobremesas também entram nisso aí. Então, a gente também tinha como eu disse, tinha fila na porta, então às vezes tinha gente levantando, a gente já tinha que estar limpando as mesas para vir mais gente sentar. Então assim, o que eu tenho a dizer a rotina de garçonete na Austrália é muito corrida. Tem vezes que, tipo, eu acabo meu shift no final do dia, assim, eu vou olhar meu aplicativo lá, tá 20 mil passos, 21 mil passos, às vezes tá 18 mil passos, o que dá 10, 11, 12 quilômetros de caminhada. Assim, o dia todo a gente não para. Hoje em dia eu não trabalho num restaurante que é tão corrido quanto esse. Hoje em dia a lotação máxima do restaurante que eu trabalho é 250 pessoas, então é 100 pessoas a menos. Mas é corrido do mesmo jeito, né? Porque se você atende mais gente, você tem mais gente trabalhando. Se você atende menos gente, você tem menos gente trabalhando. Então, a correria nesse mundo de hospitality existe. E aqui na Austrália, eles comem muito cedo. Então, o horário que eles costumam ir jantar é entre 5 e 7 da noite. Tanto que a cozinha da maioria dos lugares, 8h30 da noite, fecha. Então, assim, a gente trabalha muito no período de tipo 5h30, 6 da tarde até as 7. Então, assim, naquelas 2 horinhas ali, das 5 às 7, é uma correria gigante. É uma correria gigante, sabe? Porque é a hora que todo mundo quer pedir, é a hora que todo mundo quer comer, é a hora que todo mundo chega, que todo mundo precisa de uma mesa, que tem gente que não tem reserva, que tá procurando mesa. Então, assim, é uma correria. E no almoço, a mesma coisa. No almoço é mais ou menos do meio-dia até as 2 da tarde, né? Isso aí eu acho que em qualquer lugar, não é coisa de Austrália, né? É o horário de almoço em qualquer lugar. Mas é isso. Vou para a próxima pergunta. Eu fiz algumas perguntinhas aqui para ir seguindo mais ou menos. Quanto ganha uma garçonete ou um garçom aqui na Austrália? O salário comum, que eu diria o mais comum de encontrar aqui, é o level 2, casual, né? Que a maioria... Aqui, como eu tô falando com brasileiros, eu vou falar de trabalho casual, porque a maioria de nós trabalha de forma casual. Tem gente que consegue contrato de part-time, tem gente que consegue contrato de full-time, se não tiver no visto de estudante, né? Porque estudante só pode trabalhar 24 horas, então só pode trabalhar part-time. Mas, de um modo geral, a gente trabalha de forma casual. Então, casual level 2
ganha $32 por hora durante a semana. E aí tem o acréscimo do fim de semana, né? Sábado e domingo. Mas isso é mais ou menos o que se paga. E tem o level 3, que é para quando a pessoa já tem um pouco mais de experiência, que eu também já trabalhei em lugares que pagavam level 3, que é 33 no momento, né? Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2025. No momento, o level 3 está em $33 por hora. E aí tem lugares também que pagam gorjeta, né? Isso é uma coisa muito legal. Nesse restaurante que eu tô agora, a gente acumula todas as gorjetas e depois elas são divididas. Quem trabalhou mais horas ganha mais gorjeta e quem trabalhou menos horas ganha menos gorjeta. E a parte legal é que as pessoas que trabalham no bar fazendo os coquetéis e servindo os drinks também ganham as gorjetas. Teve um outro restaurante que eu trabalhei, que é até aqui perto de onde eu moro agora, que se você estava responsável por uma sessão, todas as gorjetas que as pessoas dessem naquela sessão eram suas. Então, nesse restaurante, consequentemente, eu ganhava mais gorjeta, porque tudo vinha pra mim, né? A partir do momento que eu tava servindo aquela mesa, a gorjeta vinha pra mim. Se eu tivesse sorte de ser uma pessoa que quer dar gorjeta e fizesse um bom atendimento, então eu ganhava. E teve um dia perto do Natal, que foi o meu recorde, assim, que eu ganhei $95 de gorjeta. O que é muito bom, porque na época isso dava mais de 3 horas de trabalho, né? Ainda mais que quando eu tô falando o salário pra vocês aqui, mas tem o desconto, né? Que aqui a gente paga também como se fosse um FGTS, tem um descontinho no nosso salário. Então eu ganhei $95 de gorjeta em um dia só. Fiquei muito feliz, né? Não tem nem o que falar. Mas assim, aqui na Austrália eles não têm costume de dar gorjeta. Então assim, a gente não pode contar muito com gorjeta aqui, porque as pessoas que dão mais gorjeta aqui são os estrangeiros. São os ingleses, são os americanos, que no país deles é normal dar gorjeta, né? Então, australianos não muito. Ô Débora, como é a rotina de trabalho? Bom, a rotina não é só servir mesa, né? Pra quem acha que é só tirar pedido e servir mesa, não é só isso. A gente tem que tirar pedido, observar. Olha, eu acho que o maior ponto assim para você ser um bom garçom e garçonete é você observar. Porque a partir do momento que você pega experiência, a pessoa baixou os menus, você já sabe, a pessoa tá pronta para pedir. Ou a pessoa tá te olhando, ela quer pedir alguma coisa, ou ela quer alguma coisa, um sal, uma pimenta, um ketchup, que é que eles chamam de tomato sauce. Então, sendo um observador, você vai conseguir, assim, dar conta de todo o seu trabalho e entregar um serviço nota 10, sabe? Então, não é só tirar pedido, a gente também tem que correr, nesse restaurante que eu trabalho agora, a gente corre prato da cozinha, que é correr, que eles chamam aqui, é você levar até a mesa. Então, você tem que carregar 3 pratos, quem consegue carregar mais, carrega mais. Lá eles não pegam tanto no pé, se você puder só 2 no começo, tudo bem, mas né, vai tentando até conseguir levar 3. Tem que levar as bebidas até as mesas. Precisa limpar as mesas, né? Se as pessoas comeram entradas, limpa as mesas, bota o talher de novo para os pratos principais. Tem que se atentar ao que as pessoas vão comer no prato principal, porque se é uma pasta, você tem que colocar uma colher. Se é um steak, tem que colocar uma faca especial que corte carne. Se é qualquer outra coisa, tem os talheres especiais, né? No outro restaurante que eu trabalhava, a gente servia ostra. Tem o garfinho pequeno da ostra. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, o que as pessoas vão comer, pra gente setar os talheres direitinho. Toda vez que a gente tirar um copo vazio, oferecer outra bebida, sabe? Isso os clientes se sentem acolhidos, se sentem muito bem, e pro business, assim, é sensacional, né? Se você tá vendendo mais bebida do que o esperado. Então, isso é importante. Depois, no final, algumas mesas te pedem a conta, você leva a conta até a mesa. No meu caso, eu também faço pagamento. Então, as pessoas vêm até mim para fazer o pagamento. E eu também aloco as pessoas dentro do restaurante. Então, eu decido em qual mesa cada grupo vai sentar. A gente tem um restaurante com vista do mar. Então, as pessoas que reservaram com antecedência, eu costumo colocar
com as melhores mesas, né, que tem vista para o mar, e as outras que reservaram depois ou que chegaram de última hora sentam em lugares mais afastados ali da janela, né. Então tem tudo isso que a gente precisa pensar enquanto a gente está trabalhando. Além disso, a gente tem que polir talher, né, polir prato, polir copo, polir taças, polir tudo, deixar tudo bonito, deixar tudo bem apresentado, fazer o setup das mesas assim que as pessoas saem para outros clientes chegarem. Então a gente tem que saber o número de pessoas que vai sentar naquela mesa para colocar menu, prato, copo, taça, tudo ali na mesa certinho. Então não é só tirar a ordem, né, o trabalho, é muito mais que isso. Aí o que aconteceu comigo já foram amigos meus, pessoas que eu conheci, né, me perguntaram, será que eu devo tentar uma vaga de garçonete ou de garçom? Eu não sei carregar 3 pratos, eu não consigo carregar bandeja. Gente, isso se aprende com o tempo, isso se aprende com treino. Claro, se você puder treinar na sua casa, melhor ainda. Nas minhas férias passadas eu fui pro Brasil e aí eu tava tirando os pratos da mesa, né, dos meus familiares, do jeito que eu faço, botando um aqui, botando aqui, empilhando, e eles deram risada, pra eles foi engraçado, né. Mas se vocês puderem treinar, às vezes tem um almoço de família, alguma coisa assim, que alguém não vai se importar se você deixar cair o prato e quebrar, claro, né, porque pode acontecer. É bom, mas não é o principal, sabe, a bandeja você carrega, você coloca na mesa e serve cada um. Na hora que você se sentir confiante, você começa a servir da própria bandeja. Não tem problema. Também outra coisa que a minha ideia era ter gravado esse vídeo umas 3 semanas, um mês atrás, mas muita coisa aconteceu, eu acabei não gravando. E eu acho que foi até bom, porque eu tinha outra visão do inglês quando eu ia gravar esse vídeo e agora as coisas mudaram um pouco. Tem uma moça que tá trabalhando comigo, uma brasileira, que quase não tem inglês e, cara, a menina é sensacional. Eu não sei como ela faz isso. Assim, ela tem um inglês pra conversar, mas pra entender os australianos é um pouquinho a mais, sabe? Seria necessário um level a mais. E eu não sei se ela pede pra eles apontarem ou se ela realmente é muito boa de ouvido. Eu sei que essa menina não comete erros. Enquanto 2 anos atrás eu trabalhei com uma australiana que cometia erro todo shift. Todo shift tinha uma comida que ela mandava pra cozinha e era outra. Então o inglês é importante, mas não se prenda a isso, sabe? Se o lugar te der oportunidade de você começar mesmo sem inglês, vá. Vá, porque é quando o seu inglês vai desenvolver esse contato com o público. Inclusive nesse outro restaurante que eu citei, que eu trabalhei antes, que era lotado, eles têm 2 posições. Eles têm a posição de garçom e eles têm a posição de runner, que é uma pessoa que só fica levando bebida, comida pra mesa e limpando as mesas, ajudando a pessoa que tá tirando ordem, porque o lugar é muito correria, né? E aí eles pegavam pessoas sem inglês, mas com vontade, pessoas proativas, que querem aprender, que querem fazer, e essas pessoas daqui a pouco se tornavam os garçons. Então, tem uma amiga minha que evoluiu muito no inglês fazendo isso. Ela entrou lá, ela tinha pouquíssimo, e aí só daquele contato, só da pessoa pedir, os clientes pedirem uma coisa ou outra, ou o próprio contato com todos os funcionários, né, porque a maioria das pessoas fala inglês, então acaba se comunicando em inglês, o inglês dela deslanchou, foi assim uma maravilha. Então, eu acho isso, tipo, muito legal, você saber que você pode ir, se o lugar te der oportunidade, vai, não tenha medo e arrasa. Outra coisa que as pessoas me perguntam também é o que fazer quando tá parado. Porque, gente, também tem momentos do dia que tá parado, tem dias que você tá esperando, um dia lindo de sol maravilhoso, que você tá esperando que o restaurante vai estar lotado e tá vazio. E tem dias que tá uma chuva, um tempo horrível e o restaurante tá lotado, a gente nunca sabe. Então, quando o restaurante tá parado, sempre tem coisas que a gente pode fazer, sabe? Repor um sal, né? Repor uma pimenta, que a gente tem que reabastecer, né? Os containers lá. Repor guardanapo. Enfim, a gente tem sempre alguma coisinha pra limpar, algum detalhe que a gente pode limpar, que a gente pode deixar melhor. Se tem vidro, pode dar uma limpadinha no vidro. Então, assim, você
mostrar que você está sempre buscando alguma coisa para fazer, também é visto com bons olhos, sabe? A gente acha que as pessoas não estão observando o que a gente está fazendo, mas a gente sempre é observado, Óbvio que uma pessoa ou outra não vai ligar, mas a maioria das pessoas está observando o que você está fazendo, e ser proativo e, sabe, buscar coisa para fazer é a melhor forma de conseguir, aqui na Austrália, algo que é muito importante, mais horas, porque aqui, querendo ou não, a gente está o tempo inteiro competindo por horas de trabalho. Então, se você trabalha bem, se você está sempre buscando alguma coisa para fazer, se você ajuda os outros, se você não ficar parado, na hora que eles precisarem de alguém, eles vão pensar em você. E não naquela pessoa que, quando tem tempo livre, está só conversando. Então, proatividade, vai lá, encontra coisa para fazer, que isso vai ser bem visto. Como que é aqui comparado com o Brasil? Eu não trabalhei como garçonete no Brasil, então para mim é um pouco difícil assim comparar as experiências. O que eu posso comparar é a minha situação de ter sido cliente no Brasil e agora atender aqui, né? Então, uma coisa que eu acho boa e ruim daqui é que as pessoas são muito educadas. Então elas não falam, ei campeão, ei chefe, ei manda outra, nada disso. As pessoas aqui ficam em silêncio. Dificilmente elas fazem assim, ó, dão uma balançadinha na cabeça quando elas estão prontas para pedir ou quando ninguém dá atenção. Em casos extremos, sim, elas vão fazer assim, mas assim, bem delicado. Então, um ponto que eu vejo que não é necessário no Brasil, mas que é necessário aqui, é a atenção. A atenção, assim, total, porque você realmente precisa ler as pessoas, porque as pessoas não vão te chamar. Assim, em casos extremos vão te chamar, mas elas, na maior parte do tempo, elas vão esperar ser atendidas. Então, isso é bastante necessário, né? No Brasil, acho que, óbvio que todo mundo tenta prestar atenção, mas também é aquela loucura, é muita gente. Eu sou de São Paulo, então os restaurantes que eu ia eram sempre lotados. Eu acho que não tem nem como o pobre coitado do garçom lá conseguir estar prestando atenção no que está acontecendo no restaurante, né? A verdade é essa. Bom, outra coisa pra gente finalizar aqui é se eu gosto ou não do meu trabalho. Hoje mesmo eu tava assistindo um vídeo e assim, achei fantástico porque é o que a gente já sabe, mas às vezes a gente tem medo de assumir isso, sabe? O João... Como é o nome dele, gente? Esqueci agora. Esqueci. O dono, o fundador do... Meu Deus. O fundador da Polishop e que também trabalhou no Shark Tank, também foi um dos investidores do Shark Tank. Eu esqueci o nome dele. João... Gente, esqueci, sumiu. Eu vou colocar aqui embaixo porque eu esqueci. Mas enfim, eu tava assistindo um vídeo dele hoje que uma pessoa foi acompanhar a rotina dele. E aí, em certo momento, ele falou dos funcionários dele, né? Que ele contrata pessoas para fazer o que elas fazem de melhor. Ele falou assim, eu sou uma pessoa muito geral. Então, eu contrato uma pessoa que sabe mexer com finanças para mexer com as minhas finanças. Eu contrato uma pessoa ótima de comunicação para mexer com a minha comunicação. Eu contrato uma pessoa ótima de vendas para ser o meu vendedor. Porque eu sou bom em pensar fora da caixa. Isso é o que eu sou bom. Eu não sou bom em financeiro, eu não sou bom em vendas. Então, por que eu vou querer fazer isso? E aí, nossa, achei que, tipo assim, um cara que tá lá em cima, né? Um homem de sucesso, tantos anos aí no mercado com tanto sucesso, falando uma coisa que às vezes a gente tem receio. Às vezes a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente não gosta, porque a gente acha que dá dinheiro e no final não vai dar, porque a gente não gosta daquilo. Então assim, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar como garçonete, porque eu no Brasil eu era jornalista, eu estudei comunicação, eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar. O lance da língua, mesmo falando inglês por mais de 7 anos, o lance da língua ainda não me permite ser 100% eu, sabe? Eu sou 100% eu em português, eu consigo fazer as minhas piadinhas, eu penso rápido, eu sou muito melhor em português e eu acho que isso nunca vai mudar. Mas eu já me sinto confortável para às vezes fazer alguma brincadeirinha,
para conversar, para perguntar como foi o dia do cliente e tal. Então é um tipo de trabalho que eu gosto. Mas, obviamente, tem dias que eu tô reclamando mais que tudo, né? Tô reclamando mais que mulher velha. Porque tem gente, cara, que sai de casa pra irritar os outros. E assim, a gente até sabe. Chega num momento que a gente até sabe. Aquela pessoa que sentou na mesa, começou a fazer um monte de pergunta. Ai, por que não tem mais isso no menu? Ai, por que vocês não fazem isso? Ai, mas como que um restaurante italiano não tem isso? Pode ter certeza, aquela pessoa vai ser problema do começo ao fim. Vai ser a pessoa que vai ficar perguntando, azucrinando, vai reclamar da comida, vai achar alguma coisa para reclamar da comida, vai achar alguma coisa para reclamar do atendimento. Então, assim, a gente tem que tentar, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar não absorver isso, sabe? Ah, a pessoa quer ser assim, ou a pessoa tá num dia ruim, é problema dela. Dá aquele sorrisão amarelo e é isso. Dá aquele sorrisão amarelo e deixa acontecer, sabe? E a gente tem que se acostumar, sabe? Porque todo lugar que a gente for trabalhar, independente se for com atendimento ou qualquer área, vai ter gente que vai irritar a gente. Então, a gente tem que respirar fundo, tentar respirar fundo, deixar passar, não absorver nada pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais sobre a minha rotina. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu tô totalmente aberta para responder. Só deixar aí nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou responder para vocês, tá? Se eu puder ajudar com qualquer coisa também, tô por aqui. Então o vídeo de hoje foi esse. Até a próxima. Valeu!